A paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Mais uma vez nós por aqui para gravar um vídeo. Dessa vez nós vamos dar sequência trazendo aquele tema que já dissemos no vídeo anterior, que é sobre o Santo Ministério, é o nosso tema, e nós dividimos ele em três etapas, né? E hoje nós vamos para a etapa de número 2. Para você que assistir esse vídeo, eu aconselho que veja o nosso outro vídeo, a primeira etapa. O Santo Ministério é o tema que nós dividimos em três etapas, para não ficar cansativo o vídeo para os nossos amados ouvintes. E estamos lendo no livro de Hebreus, capítulo de número 5, o versículo é o de número 4. E para nós dar sequência hoje, diz assim: ninguém toma para si essa honra, senão aqueles que são chamados por Deus, como foi Arão. Nós hoje vamos para o Novo Testamento, para o livro de Atos, no capítulo 6, analisar essas questões. No vídeo anterior, nós falamos algo sobre a chamada de Arão, sobre o sacerdote, algumas coisas que você pode acompanhar no vídeo anterior. Lembrando só que para falar de ministério, a gente acha muito importante que a pessoa que vai falar, de alguma maneira, ele seja ministro, ou um ministro de preferência, que tenha lidado na linha de frente, como digamos assim, pastorear de igreja. Se a pessoa quer falar de ministério, quer falar de ministro, se ele não é ministro, nunca pastoreou a igreja, no meu entender, ele está desqualificado para falar do assunto com mais propriedade. Então, no nosso caso, há mais de 20 anos, nós estamos lidando integralmente na obra de Deus, dirigindo congregação no estado de Mato Grosso. Vamos então meditar com os irmãos nesse texto, aonde é a primeira, porque o Senhor escolheu os 12, depois esses 12 fizeram a sua escolha dos seus primeiros auxiliares aqui no capítulo 6. Primeiro ponto que se deve analisar no capítulo 6, logo dos seus primeiros capítulos, era que a igreja estava em pleno crescimento. Ou seja, para estar se chamando alguém para a obra, é necessário ter necessidade. Não pode ser, digamos assim, um corpo de obreiro maior do que o corpo da igreja, ou seja, tanto obreiro e a igreja bem pequenininha. A igreja estava crescendo. Em meio a esse crescimento da igreja primitiva, começou a haver murmuração. Essa murmuração é diferente daquela uma que teve lá no Antigo Testamento. Essa aqui, eles reclamavam que as viúvas dos judeus que falavam grego, que era vindo de todo o restante do império, aceitavam a fé, e tinha os judeus nativos que falavam a língua hebraica, que era a língua da terra, da região. Eles, por ter sido espalhados e voltaram a aceitar a fé, ainda usavam essa língua do império, que é a língua dominante, que era o grego, chamado grego koiné da época. Então existia uma certa dificuldade na hora da distribuição do mantimento diário, porque eles no princípio usaram isso de vender as propriedades, juntar, colocar os pés dos apóstolos, como nós vemos no capítulo 5. Todavia não temos nenhum mandamento de Deus nesse sentido de que deveriam fazer assim. Inclusive mais tarde trouxe um problema, que em Jerusalém a igreja começou a passar por uma escassez de alimento. Então foi com essa necessidade que surgiu na igreja que então tiveram que chamar esses homens. Ou seja, outra coisa que é necessário para essa questão de chamamento para o ministério é necessidade da obra, real necessidade da obra, de mais obreiros empenhados, obreiros dispostos a fazer, não simplesmente alguém querendo um título, uma credencial ou coisa parecida. Então vejam, era uma necessidade, estava crescendo, teve uma necessidade de se chamar esses obreiros. Então, os apóstolos, chamando então a multidão, o pessoal que trouxeram a reclamação, disseram para eles que não era justo
deixar da palavra e da oração, que são as duas principais funções de um ministro, é oração e palavra. Essas são as duas suas prioridades primordial, que em momento nenhum da sua vida, em altura nenhuma da sua vida, não, já estou com 40, estou com 50, estou com 60, não importa quantos anos de ministério, de ministro ou de sacerdote você tenha, você não pode negligenciar essas duas coisas, que é a oração e a palavra. Os apóstolos, nós não podemos parar com isso para servir as mesas, para atender outras necessidades. É importante a vida do ministro, principalmente o que pastoreia, a questão da visitação, mas isso não é as duas principais funções dele. As duas principais funções nessa época da igreja primitiva, nessa época da igreja a qual nós fazemos parte, é essa oração e ministração da palavra de Deus. Oração e estudo da palavra, oração e estudo da palavra, isso é essencial, dia a dia, dia após dia na vida do ministro. Ele disse, não é justo que nós deixamos as mesas e vamos então, deixamos a palavra e a oração, melhor dizendo, e vamos servir a mesa. Vamos escolher dentro do povo, escolher entre o povo, uma escolha entre o povo. Vocês devem procurar 7 varão de boa reputação. Essa qualidade de boa reputação, de bom nome, de respeito dentro do povo. Não vai procurar a escória do povo, não vai procurar os problemáticos do povo. Não, ele tinha que ter esse bom nome, e a própria Escritura nos orienta, dizendo que além dele ter um respeito entre os que estão de dentro, entre a igreja, também tem que ter essa reputação fora da igreja. Tem que ter. Veja, eles não eram de qualquer maneira. Alguém de boa reputação era a primeira qualidade. A segunda, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Eu acho que aqui ela pode, digamos assim, resume essas 3 pontos, resume tudo o que um auxiliar para começar na obra de Deus precisa ter. Esse foram a instituição dos primeiros 7 diáconos. Eu quero só fazer uma observação para os senhores dessa última hora, que defende o pastorado, o ministério feminino na igreja, o pastorado, vamos dizer assim, que não foram chamados nenhum nesse primeiro momento, nenhuma diaconisa. Foram 7 varão. Nós também não vemos nas qualidades que vamos estudar para frente algo nesse sentido. Nós também não vemos no vídeo que nós mencionamos anterior sobre os sacerdotes, não tinha nenhuma sacerdotisa. Então, nós estamos indo pelas escrituras, independente da sua opinião, da opinião do A, do B, ou do país que vivemos hoje, que estamos vivendo as transformações sociais de maneira muito ferrenha e algumas contra a palavra de Deus, mas eu prefiro seguir as escrituras. Se alguém gostar, é as escrituras, e se não gostar, é as escrituras também. Nós não temos que fazer nem a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E Ele quer que essa vontade seja feita assim na terra como no céu, como diz a Escritura. Então veja, aqui esses homens foram chamados, cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Eles tinham que ter sabedoria. É diferente, no caso de sabedoria e conhecimento, aqui é diferente, como nós estamos estudando uma lição do livro de Jó agora recentemente, como a própria Escritura diz, quem tem falta de sabedoria presta a Deus. Isso significa que a pessoa ele precisa ter uma formação teológica, ou uma formação, uma academia, ou seja, ele tem uma faculdade. Não, é sabedoria para lidar com essa situação, porque está lidando com o povo de Deus, com a igreja de Deus, com o santo de Deus. E os obreiros são chamados para servir. O mais importante é a igreja em si, e não os obreiros, chamados para servir a igreja do Senhor, cuidar da noiva do Cordeiro, uma responsabilidade
muito grande, por sinal, que eu considero. Depois de ter escolhido os 7 nomes, esse povo trouxe esses 7 nomes para os apóstolos. E esses apóstolos agora oraram por eles e impuseram as mãos. Se você está acompanhando o livro de Atos, capítulo 6, onde nós estamos fazendo a nossa meditação, você vai observar, eles não derramaram um pote de azeite, como a gente vê em alguns vídeos por aí, em alguns lugares por aí, alguém até com chifre propriamente dito, para tentar fazer uma imitação mais parecida com o Antigo Testamento, com a questão de Samuel, ungindo Saul ou coisa parecida. É bom lembrar que aqui não está ungindo o rei, está chamando obreiro para servir, ministro para servir, ministrar para a igreja do Cordeiro, para a igreja de Deus. Não derramaram uma botija de azeite. Esse tempo atrás eu vi um vídeo onde a cidade derramava, molhava a roupa. O texto não diz isso. Eles tinham que já ser cheios do Espírito Santo. Não é derramar óleo na hora de separar. Não, aqui eles só colocaram a mão na cabeça deles. Eu fico maravilhado com as escrituras e abismado com as aberrações que a gente vê por aí. Vamos ungir, estamos ungindo, aí derrama. Não, eles só colocaram a mão sobre esses escolhidos. Por sinal, é isso que eu vejo a nossa igreja fazer. Fizeram comigo, colocaram as mãos na minha cabeça quando fui no ano de 97 chamado ao presbitério da igreja, quando em 2004 para evangelista, em 2015 o reconhecimento pastoral. Eles no pastoral nem colocaram mais a mão na cabeça, só nos 2 primeiros, presbítero, evangelista e diácono que faz isso, mas o pastor já não precisou mais. Então isso se aproxima das escrituras, do que está escrito. Não precisa, isso são coisas que vai além das escrituras, principalmente quando nós vivemos uma igreja que é a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, a igreja que os apóstolos foram os seus primeiros seguidores. Depois, no livro de Atos, nós vemos aí o prosseguir, o estender dessa igreja. Observa que esses homens, mesmo sendo os primeiros aqui, tinham qualidade, característica diferente. Talvez dos próximos vídeos nós vamos detalhar que o apóstolo Paulo faz diversas citações minuciosas da vida, do dia a dia do próprio obreiro, diferente daqui, que nós encontramos só dizendo, olha, que sejam de boa reputação. A minha pergunta é, será que os chamados ou os separados de hoje são assim na sociedade em que vivem, no meio da igreja? Infelizmente, alguns que a gente conhece, até mesmo dentro da igreja, eles não têm um bom nome. Pode ter um bom nome junto ao pastor dele só, junto ao pastor dele, porque muitos às vezes até são daquele tipo que levam um presentinho para ali e um presentinho daqui, e não queira você dizer que o presente não faz mudar a atitude de muitos, que faz. Por exemplo, nós vemos aquele Ziba que levou o presente para Davi, e quando ele enganou Mefibosete, e ele acabou ganhando as terras todas logo de Mefibosete, que era de Saul. Depois, quando Davi voltou, ele ainda ganhou metade. Então divide as terras vocês dois. Como que ele fez? Com presente. O Diano levou presente para Davi, bem na hora da necessidade, aquela coisa toda. Infelizmente, muitas pessoas, eles só estão aonde estão porque entraram por esse caminho do presente, esse caminho do parentesco, esse caminho aí torto. No próximo vídeo nós vamos detalhar para os senhores que ultimamente eu estou vendo 5 tipos de chamado, de separação ou de consagração de obreiros. No próximo vídeo detalhamos sobre isso. Nós voltamos aqui. Aqui está um modelo que deve ser seguido, priorizado. O candidato tem boa reputação? Não, ele é muito meu amigo, me ajuda muito, é gente boa.
Mas e lá fora? Lá na casa dele, lá no trabalho, no serviço, na comunidade onde ele está? Como é que é ele? Como é ele? Que tipo, de que maneira as pessoas veem ele lá? Outra, ele é realmente cheio do Espírito Santo? Infelizmente, eu falo isso com tristeza, até na nossa igreja já estão chamando pessoas para ser separado sem ser nem batizado com o Espírito Santo. Não batizado. E aí a gente fala com propriedade, porque as próprias escrituras dizem que o sinal de saber se alguém é batizado é ele ser, então, de alguma maneira falar em línguas, em algum momento da vida dele tenha acontecido isso, porque é o sinal que Pedro viu na casa de Cornélio, que eles tinham recebido do mesmo que eles tinham recebido, da mesma maneira, e com isso conseguiu convencer todos os outros de que realmente era Deus, não fazendo acepção de pessoas nesse particular. Então, meus prezados, outra sabedoria, alguém que às vezes, como o diácono, ter sabedoria para saber o que fazer numa atitude na porta, numa atitude para com os irmãos, numa atitude, cuidado com as viúvas, infelizmente, os diáconos de hoje, eles querem seguir só o exemplo de Estevão e de Filipe, de pregador. Mas eles esquecem que eles foram chamados para cuidar da parte material. Essa é a principal função. Mas também não impede que seja o pregador. Mas o objetivo principal é que eles cuidem. Infelizmente, alguns deles não estão cuidando com responsabilidade. Alguns não chegam na igreja para orar. Alguns não abrem na igreja. Outros não tem quem fecha. E assim, infelizmente, os dias estão cada vez mais dizendo que é a última hora, porque mesmo esse chamado, eu digo e volto a repetir, que há tempos atrás, geralmente tinha um grande respeito e zelo por isso, quando dizia, vamos separar para o santo ministério. Hoje já estão dizendo logo, vamos separar para o ministério, porque para muitas pessoas não estão levando isso como realmente uma causa santa. Mas eu quero afirmar, senhores que me ouvem nesse momento, a função necessita de ser ainda com essas prerrogativas. Santo, o santo ministério. É uma função que exige, requer disso. E deve estar ocupando ela pessoas que vivam a vida de santidade realmente. Pessoas que são exemplos e bom exemplo para o povo, para a igreja. Agora, trazer pessoas para o ministério que não tem exemplo de vida na casa dele, na rua, no trabalho e até mesmo na igreja, nem cumpre, nem obedece às escrituras. É difícil. Que Deus possa abençoar a sua vida. No próximo vídeo nós encerramos esse bloco com terceira etapa desse tema. Mas que Deus tenha misericórdia da sua vida, das nossas vidas e da igreja dele na última hora a qual nós estamos vivendo. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, esperando assim se o Senhor Deus nos permitir. Fica com Deus.